Há um tipo de silêncio que não é ausência de som. É presença de algo mais profundo. Um silêncio que não grita, mas revela. Um silêncio que não machuca, mas mostra. E talvez, se você estiver passando por um momento de solidão agora, esse silêncio esteja tentando lhe dizer algo que nenhuma voz externa conseguiria. A solidão, muitas vezes, é mal interpretada. Vemos nela um castigo, um sinal de fraqueza, uma espécie de falha pessoal. Mas e se ela for, na verdade, um espelho? Um espelho que não mostra o que os outros veem, mas o que você precisa enxergar? E se esse tempo sozinho não for uma punição, mas uma preparação? Existe uma diferença profunda entre estar só e ser abandonado. Mas o coração, quando ferido, confunde as duas coisas. Ele sente ausência e chama de rejeição, sente silêncio e chama de desprezo. Só que a alma sabe. Ela sabe que o que parece abandono pode ser, na verdade, um chamado para dentro. Um convite para voltar ao centro, para voltar a si. O silêncio tem um papel que o barulho nunca poderá cumprir. Ele revela, ele limpa, ele organiza. Quando Deus se cala, ele não está ausente. Ele está ensinando. Ele está permitindo que você ouça o que só pode ser ouvido quando o mundo se cala. E isso é sagrado. Jesus, antes de iniciar sua missão, foi levado ao deserto. Mateus capítulo 4 nos mostra esse momento. Ele não foi levado a um palco, nem a uma multidão. Ele foi levado ao deserto, ao isolamento, ao silêncio. Porque antes de falar ao mundo, ele precisou ouvir a si mesmo e ouvir a Deus. O deserto não foi um atraso, foi um alinhamento. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, escreveu: se você quer ser invencível, não se envolva em nada que esteja fora do seu controle. E o que está mais fora do nosso controle do que a presença ou ausência dos outros? Mas o que está sempre ao nosso alcance é o modo como escolhemos viver esse tempo. O que fazemos com o silêncio? O que permitimos que ele nos mostre? A solidão é um campo de batalha, mas não contra o mundo, contra os medos que carregamos dentro, contra as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, contra as vozes que repetem que não somos suficientes. E é nesse campo, nesse lugar onde ninguém vê, que a verdadeira força começa a nascer. A maioria das pessoas tenta fugir desse lugar, corre para distrações, para conversas vazias, para telas brilhantes, para compromissos que não preenchem. Mas o que elas estão tentando evitar é exatamente o que precisam encarar, porque é ali, no centro do silêncio, que a vida começa a mudar. E talvez, só talvez, seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você não esteja sendo punido. Talvez você esteja sendo preparado. Talvez a sua alma esteja sendo chamada de volta para casa. E o caminho de volta começa no silêncio. Às vezes, o que dói não é a ausência em si, mas o que ela desperta dentro de nós. A ausência de alguém, de uma resposta, de um gesto, pode acionar feridas antigas que estavam adormecidas. E sem perceber, começamos a interpretar o silêncio como rejeição. Começamos a acreditar que estar só é o mesmo que não ser amado. Mas não é. A mente treinada pela dor tem dificuldade de interpretar o silêncio com neutralidade. Ela transforma qualquer espaço vazio em abandono, qualquer pausa em desprezo, qualquer distância em desamor. Que é assim que começamos a reagir, não ao que está acontecendo, mas ao que acreditamos que está acontecendo. A dor não vem do fato em si, mas da história que contamos sobre ele. A raiz da carência, muitas vezes, não está na falta de companhia, está na falta de conexão com a própria essência. Quando estamos desconectados de quem somos, buscamos nos preencher com a presença dos outros, como se o outro fosse responsável por nos lembrar do nosso valor. Mas essa lembrança precisa vir de dentro, porque quando ela vem de fora, ela é frágil, e qualquer ausência vira ameaça. O Salmo 23, um dos mais conhecidos da Bíblia, não promete que não passaremos por vales. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A promessa não é de ausência de dor.
é de presença no meio dela. E essa presença não é sempre barulhenta. Às vezes, ela é sutil, silenciosa, quase imperceptível, mas real. Estar só não é o mesmo que ser rejeitado, e nem todo silêncio é abandono. Às vezes, é nesse silêncio que Deus está mais perto, que a alma está mais desperta, que a verdade começa a se revelar. O que machuca não é estar só, é não saber o que fazer com esse tempo. Mas quando aprendemos a olhar para ele com olhos mais calmos, algo dentro de nós começa a mudar. E o que antes parecia um vazio, começa a se tornar um espaço sagrado. Existe um desconforto silencioso que toma conta quando estamos a sós. Um incômodo que não tem forma, mas que aperta o peito. E por não sabermos lidar com ele, corremos. Corremos para qualquer coisa que nos tire desse lugar. Para as redes sociais, para o excesso de tarefas, para conversas vazias, para o barulho. Corremos não porque queremos chegar a algum lugar, mas porque não suportamos permanecer onde estamos. A dopamina, esse pequeno mensageiro químico do prazer, se tornou a muleta emocional da nossa geração. Cada notificação, cada clique, cada nova aba aberta é uma tentativa de fugir de si, de evitar o silêncio, de não encarar o que está por trás da inquietação. Mas o que o cérebro tenta evitar é justamente o que precisa ser olhado. Estudos em neurociência mostram que o desconforto de ficar sozinho em silêncio por apenas 15 minutos pode ser comparável à dor física em algumas pessoas. Isso revela o quanto estamos condicionados a evitar o vazio, a evitar o encontro com nós mesmos. Mas esse vazio, quando acolhido, não é um buraco. É um espaço fértil, um espaço onde algo novo pode nascer. O problema não está na distração em si, está na urgência com que a buscamos, está na dependência que criamos dela, está no medo de parar. Porque parar significa sentir, e sentir para muitos é assustador, mas é nesse sentir que mora a cura, é nesse silêncio que mora a revelação. A maioria foge da solidão porque não aprendeu a habitá-la, porque nunca foi ensinada a ver beleza no silêncio, porque confundiu presença com barulho e conexão com movimento. Mas a alma não precisa de muito para florescer, ela só precisa de espaço. E o silêncio, quando bem vivido, é esse espaço. Há um paradoxo silencioso na experiência de estar só, porque é justamente no lugar onde mais tememos permanecer que moram as respostas que mais precisamos ouvir. A solitude, quando compreendida, não é um fim. É um início, um recomeço, um retorno ao que é essencial. Muitos associam a solidão ao fim de algo, o fim de um relacionamento, o fim de uma fase, o fim de uma companhia. Mas, na verdade, ela é o início de uma reconstrução. Porque quando as vozes externas se calam, a voz interna começa a se tornar audível. E com o tempo ela deixa de ser assustadora e passa a ser familiar. É nesse espaço de silêncio que a alma começa a se reorganizar. É ali que os pensamentos se assentam, que as emoções se revelam, que as verdades esquecidas voltam à tona. E, acima de tudo, é ali que Deus fala. Não com trovões, não com terremotos, mas com sussurros. A história do profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19, nos mostra isso com clareza. Ele estava exausto, com medo, sentindo-se sozinho. Escondeu-se numa caverna, esperando uma resposta de Deus. E então vieram o vento forte, o terremoto, o fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Deus estava no sussurro suave, no som quase imperceptível, no silêncio que fala. A maioria quer fugir da solitude porque ela parece escura. Mas a escuridão da solitude não é ausência de luz. É preparação para enxergar com outros olhos. É como a noite que antecede o amanhecer, como o casulo que antecede o voo, como o ventre que antecede o nascimento. O lugar onde você mais quer fugir pode ser, na verdade, o lugar onde você mais precisa estar. Porque é ali que você se encontra. E ao se encontrar, começa a se curar. Nem toda presença é cura. Nem toda companhia é abrigo. Há pessoas que entram na nossa vida não porque são certas,
mas porque chegam na hora em que estamos mais vulneráveis. E por estarmos com medo do silêncio, aceitamos qualquer som. Por estarmos com medo do vazio, aceitamos qualquer presença. Mas o que começa assim quase sempre termina em dor. Quando uma relação nasce do medo da solidão, ela carrega dentro de si a semente da dependência. Não é amor, é fuga. Não é escolha, é necessidade. E tudo aquilo que nasce da necessidade, cedo ou tarde, cobra um preço alto. Porque o outro não veio para nos salvar. E quando esperamos isso dele, nos frustramos, nos perdemos, nos machucamos. A ausência de discernimento emocional nos leva a criar laços frágeis. Laços que parecem intensos, mas são confusos. Laços que parecem profundos, mas são rasos. E muitas vezes nos vemos presos em relações que não nos elevam, apenas nos distraem da dor que ainda não curamos. É como construir uma casa sobre areia. À primeira vista parece firme, parece segura, mas basta o primeiro vento, a primeira crise, a primeira ausência, e tudo desmorona. Porque não havia alicerce, havia apenas urgência. E a urgência nunca constrói com sabedoria. O verdadeiro preenchimento não vem de fora. Ele nasce quando aprendemos a estar conosco sem medo, quando o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser companhia, quando a solitude deixa de ser castigo e passa a ser escolha. Só então conseguimos olhar para o outro com clareza, sem carência, sem projeção, sem dependência. Antes de abrir espaço para alguém, é preciso abrir espaço dentro de si, para que o outro não entre como um remendo, mas como um encontro, para que ele não venha tapar um buraco, mas somar a uma plenitude que já existe. Porque quando o amor nasce da completude, ele não sufoca, ele liberta. O silêncio não é apenas uma ausência de som, ele é um espaço ativo, vivo, profundamente restaurador. Enquanto o mundo insiste em nos manter ocupados, acelerados, estimulados, o silêncio nos convida a um outro ritmo, o ritmo da alma. E a ciência, curiosamente, começa a confirmar o que os antigos já sabiam. O silêncio cura. Pesquisas em neurociência mostram que quando o cérebro entra em estado de repouso profundo, aquele momento em que não estamos fazendo nada, apenas presentes, áreas ligadas à criatividade, à memória e à autorregulação emocional se ativam. É como se o cérebro, longe do ruído externo, finalmente pudesse se reorganizar por dentro. O silêncio não é ausência de estímulo, é presença de processamento interno. É nesse espaço que as emoções se assentam, que os pensamentos se alinham, que as memórias se integram. É nesse espaço que conseguimos escutar o que realmente sentimos, o que realmente precisamos, o que realmente somos. Vivemos em uma era de excesso. Excesso de informação, de notificações, de tarefas, de vozes. E esse excesso, aos poucos, nos desconecta de nós mesmos. Nos torna reativos, impulsivos, ansiosos. Mas o silêncio é como um bálsamo. Ele não resolve tudo de imediato, mas começa a limpar o terreno. Começa a abrir espaço para que algo novo possa nascer. Uma prática simples, mas poderosa, é reservar 10 minutos por dia para o silêncio intencional. Não é meditação complexa, não é técnica avançada, é apenas estar. Estar consigo, estar com o que sente, estar com o que é. 10 minutos por dia em que você não tenta resolver nada, não tenta fugir de nada, apenas permite que o silêncio faça o que só ele pode fazer: restaurar. O silêncio é uma medicina que não se vende, uma sabedoria que não se ensina com palavras. É preciso vivê-lo, é preciso permitir que ele atue, porque, no fundo, o que mais precisamos não é de mais estímulo, é de mais espaço, e o silêncio é esse espaço, um espaço onde a alma respira, onde o coração se reorganiza, onde a vida aos poucos volta a fazer sentido. Nem todo silêncio é sagrado, nem toda ausência é cura. Existe um tipo de afastamento que não liberta, apenas esconde. Um tipo de silêncio que não revela, apenas sufoca. E é aí que mora a diferença entre isolamento emocional e solitude espiritual. Um é fuga,
o outro é presença. O isolamento emocional nasce do medo. Medo de ser ferido, medo de ser visto, medo de ser rejeitado. É um fechamento. Uma tentativa de se proteger, mas que no fundo aprisiona. Quem se isola emocionalmente não está em paz, está em alerta. Está se defendendo, mesmo que ninguém esteja atacando. Está se escondendo, mesmo que ninguém esteja procurando. Já a solitude espiritual é outra coisa. Ela nasce da escolha, da consciência, da coragem de estar consigo sem se abandonar. É um espaço de presença profunda, onde não há necessidade de se proteger, porque não há ameaça. Onde não há necessidade de fingir, porque não há julgamento. Onde não há necessidade de correr, porque o que se busca já está ali. Jesus se retirava para orar, não para se esconder, não para fugir, mas para se alinhar, para se reconectar, para silenciar o mundo e ouvir o Pai. A solitude para ele era uma prática espiritual ativa, um momento de fortalecimento interior, um retorno ao centro. E isso nos ensina algo precioso. Estar só pode ser um ato de fé, um ato de confiança, um ato de amor próprio. O isolamento emocional nos esvazia, a solitude espiritual nos preenche. O primeiro nos desconecta, o segundo nos reconecta. E a diferença entre eles não está no que acontece fora, mas no que acontece dentro. Está na intenção, está na postura, está na consciência. Quando você escolhe estar só para se ouvir, para se curar, para se encontrar, você não está se afastando da vida. Está se aproximando dela. Está se preparando para voltar com mais clareza, mais força, mais verdade. Porque quem aprende a estar só, aprende também a estar com os outros sem se perder. Aprende a amar sem se anular. Aprende a se doar sem se esvaziar. E isso é liberdade. Ficar sozinho, para muitos, é como entrar em um quarto escuro onde não se sabe o que pode aparecer. É desconfortável, é inquietante, é quase insuportável. Mas não porque o silêncio seja o problema, e sim porque no silêncio, tudo aquilo que foi empurrado para debaixo do tapete começa a emergir. E encarar isso exige coragem. A mente sem propósito vira um campo de batalha. Ela começa a girar em círculos, a criar histórias, a reviver dores antigas. E sem direção, ela se torna um lugar perigoso. Um lugar onde os medos crescem, onde as culpas se amplificam, onde as inseguranças ganham voz. Por isso, tanta gente corre. Por isso, tanta gente preenche cada minuto com algo. Porque o vazio assusta. Porque a própria companhia muitas vezes parece demais. Mas o que torna esse tempo insuportável não é o estar só. É o não saber quem se é. É o não saber o que fazer com o que se sente. É o não ter aprendido a se acolher. E isso não é culpa sua. É uma consequência de uma vida vivida para fora, de uma educação emocional que nunca nos ensinaram, de uma cultura que valoriza o fazer, mas despreza o ser por isso. Hoje, o convite é outro. É olhar para esse desconforto com mais gentileza, com mais curiosidade, com mais presença, porque ele está tentando dizer algo. Ele está tentando mostrar onde dói. E onde dói é onde precisa de atenção. Uma prática profunda é escrever. Escrever com sinceridade o que você mais teme descobrir sobre si mesmo no silêncio, sem filtros, sem julgamentos, apenas deixar sair. Porque muitas vezes o que mais nos assusta não é o que somos, mas o que imaginamos que somos. E quando colocamos isso no papel, algo começa a se reorganizar. A verdade começa a aparecer. E com ela vem a paz. A própria companhia pode ser, sim, um lugar seguro, um lugar de descanso, um lugar de reconexão. Mas para isso, é preciso atravessar o desconforto. É preciso sentar-se consigo e dizer: eu estou aqui, eu não vou fugir de mim. E aos poucos, o que era escuro começa a clarear. O que era pesado começa a se dissolver. E o que era solidão começa a se tornar presença. Há uma sabedoria antiga que atravessa os séculos e ainda hoje sussurra verdades profundas. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28, está escrito:
Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Essa frase simples e direta carrega um ensinamento que muitos ignoram. O silêncio é uma forma de inteligência. Vivemos em uma era onde todos querem falar, todos querem opinar, todos querem ser ouvidos, mas poucos sabem ouvir, poucos sabem esperar, poucos sabem calar. E é nesse excesso de fala que nascem os conflitos, os arrependimentos, as palavras que ferem e não voltam. O silêncio, por outro lado, é um escudo, um abrigo, uma escolha consciente de não reagir no impulso. Quantas vezes você já se arrependeu por ter falado demais, por ter respondido no calor da emoção, por ter dito algo que não representava o que você realmente sentia, mas apenas o que a raiva ou o medo queriam expressar? O silêncio, nesses momentos, é uma forma de respeito. Respeito por si mesmo, respeito pelo outro, respeito pelo tempo certo das coisas. Uma prática poderosa é a pausa de 3 segundos antes de responder qualquer provocação. 3 segundos. Uma respiração. Um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse pequeno intervalo pode mudar o rumo de uma conversa, pode evitar um conflito, pode preservar uma relação. Porque muitas vezes o que precisa ser dito não precisa ser dito agora. E às vezes nem precisa ser dito. O silêncio não é passividade. É domínio. É força interior. É a capacidade de observar sem se perder. De sentir sem se afogar. De escolher a resposta com sabedoria e não com pressa. E essa sabedoria não vem do mundo. Ela vem de dentro. Ela vem da quietude. Ela vem do espaço onde a alma escuta mais do que fala. Provérbios nos lembra que o verdadeiro entendimento não está em dizer tudo o que se pensa, está em saber o que merece ser dito e, principalmente, o que merece ser guardado. Porque, no fim, o silêncio não é ausência de palavras, é presença de consciência. E essa presença transforma tudo. Estamos mais conectados do que nunca e, paradoxalmente, mais sozinhos do que jamais estivemos. A hiperconexão nos dá a ilusão de presença, mas muitas vezes nos rouba a profundidade. Estamos cercados de vozes, de notificações, de mensagens instantâneas. Mas quantas dessas conexões realmente nos tocam? Quantas realmente nos veem? A falsa sensação de pertencimento digital é um alívio momentâneo, um paliativo emocional. Mas no fundo, ela esvazia, porque não há troca verdadeira, não há escuta real, não há silêncio compartilhado. Há apenas um ruído constante, que nos impede de sentir o que realmente importa. E assim, vamos nos afastando de nós mesmos, mesmo estando cercados de gente. A solidão moderna é barulhenta. Ela não se parece com o silêncio do deserto, mas com o excesso de vozes que não dizem nada, com o excesso de estímulos que não tocam a alma, com o excesso de companhia que não acolhe. É possível estar em uma sala cheia e ainda assim sentir-se invisível. É possível ter centenas de conversas e não ser ouvido em nenhuma delas. É como estar cercado de vozes e ainda assim não ser escutado. Como gritar por dentro enquanto sorri por fora. Como buscar presença em lugares onde só há performance. E isso cansa, isso adoece, isso nos desconecta do que é verdadeiro. A alma não precisa de multidão. Ela precisa de verdade. Ela precisa de presença. Ela precisa de silêncio, porque é no silêncio que a escuta se aprofunda. É na pausa que o vínculo se fortalece. É na ausência de ruído que o amor se revela. Desconectar-se do excesso não é isolamento. É cura. É escolha consciente de voltar para o que é essencial. De trocar quantidade por qualidade. De trocar presença aparente por presença real. Porque no fim, estar com todos e não estar com ninguém é uma forma sutil de solidão. E a vida pede mais do que isso. Ela pede verdade. Ela pede profundidade. Ela pede silêncio. Sêneca, um dos maiores pensadores do estoicismo, escreveu: "A companhia mais segura é a de si mesmo." E essa frase, embora simples,
carrega uma profundidade que poucos ousam viver. Porque estar consigo mesmo exige mais coragem do que estar com qualquer outro. Exige honestidade, exige presença, exige silêncio. Para Sêneca, a solitude não era um castigo, mas um laboratório da alma. Um espaço onde se testam valores, onde se observam os próprios limites, onde se refinam os desejos. Ele compreendia que o barulho do mundo pode nos distrair, mas é no silêncio que descobrimos o que realmente nos guia. E mais do que isso, o que nos sustenta. Quando estamos sozinhos, não há plateia, não há aprovação, não há aplausos. Há apenas o que somos. E é nesse espaço cru, nu, verdadeiro, que começamos a perceber o que nos move, o que nos falta, o que nos basta. A ausência de ruído externo revela o que está desorganizado por dentro. E essa revelação, embora desconfortável, é libertadora. A maioria das pessoas busca respostas fora, em livros, em conselhos, em fórmulas prontas. Mas Sêneca nos lembraria que as respostas mais profundas não vêm de fora. Elas emergem quando o mundo se cala, quando o ego se aquieta, quando a alma, enfim, pode falar. Estar só para ele era uma forma de purificação, um retorno ao essencial, um reencontro com a própria natureza, e nesse reencontro nasce uma força serena, uma clareza que não depende de circunstâncias, uma paz que não se abala com o que está ao redor. A verdadeira companhia começa quando aprendemos a estar conosco sem pressa, sem cobrança, sem fuga, quando o silêncio deixa de ser um peso e passa a ser um lugar de repouso. Porque, como Sêneca sabia, quem aprende a se bastar nunca está realmente só, está inteiro. E isso é liberdade. Existe uma pressa que não vem da alma, mas do medo. Uma urgência que não nasce do amor, mas da ansiedade. E é essa urgência que nos leva a tomar decisões precipitadas, a entrar em relações frágeis, a buscar alívios imediatos para dores que exigem maturação. Quando tentamos preencher o silêncio a qualquer custo, deixamos de ouvir o que ele estava tentando nos ensinar. A solidão, quando mal compreendida, se transforma em desespero. E o desespero nos faz aceitar migalhas, nos faz correr atrás de qualquer presença, mesmo que ela nos machuque. Nos faz confundir companhia com conexão e afeto com apego. Mas a alma sabe. O que vem para preencher um vazio sem consciência quase sempre amplia esse vazio. A ansiedade por companhia é como uma névoa que encobre o discernimento. Ela nos faz ver o que queremos ver, e não o que realmente está diante de nós. Ela nos faz projetar, idealizar, depender. E quando a realidade se impõe, o que era refúgio se torna prisão. O que era alívio se torna dor. O que parecia amor se revela carência. Por isso, o silêncio precisa ser vivido com reverência, com paciência, com presença. Ele não é um espaço a ser preenchido com pressa, mas um campo fértil onde algo novo pode florescer. E enquanto isso não acontece, há sabedoria em esperar, há força em permanecer, há beleza em não se apressar. Uma prática transformadora é o diário da espera, um caderno onde você registra dia após dia o que está aprendendo enquanto aquilo que você deseja ainda não chegou. O que está se revelando, o que está se curando, o que está se fortalecendo. Porque a espera, quando vivida com consciência, não é perda de tempo, é preparação. A urgência é inimiga da clareza. E o silêncio, quando respeitado, é mestre em revelar o que realmente importa. Por isso, antes de tentar preencher o vazio, permita-se habitá-lo. Antes de buscar fora, escute dentro, porque muitas vezes o que você está procurando já está nascendo em você. Ele havia perdido tudo: o casamento, o emprego, a direção. Aos olhos do mundo, era mais um homem quebrado, afundado em silêncio, sem rumo. Mas o que ninguém via era o que estava acontecendo por dentro. O que parecia fim era, na verdade, o início de algo que ele mesmo ainda não compreendia. Durante 6 meses, ele escolheu não fugir, não se distrair, não preencher o vazio com pressa. Ele se retirou, não fisicamente, mas
emocionalmente. Desligou as redes, silenciou as vozes externas e, pela primeira vez em muitos anos, começou a escutar a si mesmo. No início, o silêncio doía, a ausência pesava, mas aos poucos o que era dor começou a se transformar em escuta, em revelação, em reencontro. Ele começou a escrever, não para os outros, mas para si. Escrevia sobre o que sentia, sobre o que lembrava, sobre o que temia. E nesse processo começou a perceber que havia algo ali, uma vocação esquecida, um desejo antigo de ajudar pessoas, de transformar dor em ponte, de transformar silêncio em cura. Foi assim que nasceu o projeto social que hoje impacta centenas de vidas. Um espaço de escuta, de acolhimento, de reconexão. Um lugar onde ele compartilha não fórmulas, mas presença. Onde ele não ensina com palavras bonitas, mas com a verdade vivida, com a dor atravessada, com a solitude transformada em serviço. A dor não foi sentença, foi ponto de partida. O silêncio não foi castigo, foi caminho. E a solidão foi o ventre onde nasceu uma nova versão dele mesmo, mais consciente, mais inteira, mais útil ao mundo. Histórias como essa não são exceção. Elas são lembretes, lembretes de que o que hoje parece fim pode ser, na verdade, um chamado. Um convite para voltar ao essencial, para escutar o que a pressa abafou, para permitir que a vida fale no tempo dela. Porque às vezes tudo o que a alma precisa é de um pouco de silêncio para lembrar quem ela é e para lembrar por que está aqui. A natureza não tem pressa, mas tudo nela se cumpre. E talvez seja por isso que ela seja uma das maiores mestras da alma, porque nela o silêncio não é ausência, é preparação. O escuro não é fim, é incubação. O tempo de estar só não é castigo, é transformação. Observe a semente. Antes de florescer, ela precisa ser enterrada, precisa estar sozinha, precisa ser envolvida pela escuridão da terra. Ali, no silêncio do solo, sem aplausos, sem testemunhas, sem garantias, ela começa a se romper, começa a se abrir, começa a se tornar o que sempre foi, mas ainda não sabia ser. E só depois ela floresce. A solidão, quando bem vivida, é como esse tempo da semente, um tempo de recolhimento, de silêncio fértil, de transformação invisível. O que parece inércia é, na verdade, um movimento profundo. O que parece pausa é, na verdade, um processo. E o que parece perda é, muitas vezes, apenas o início de uma nova forma de vida. A borboleta também nos ensina. Antes de voar, ela precisa passar pelo casulo, um lugar apertado, escuro, silencioso. Um lugar onde tudo o que ela era começa a se desfazer, e tudo o que ela será começa a se formar, sem pressa, sem testemunhas, sem barulho. O casulo não é prisão, é passagem, é preparação, é renascimento. Assim também é com a alma. Há momentos em que tudo parece parado, em que o silêncio pesa, em que a solidão parece longa demais. Mas, por dentro, algo está se reorganizando, algo está se curando, algo está se fortalecendo. E quando for a hora, a vida floresce. O voo acontece, a luz retorna. A natureza não apressa o seu ritmo, e nós, que também somos natureza, precisamos aprender a respeitar o nosso. O tempo de estar só não é tempo perdido. É tempo sagrado, é tempo de raiz. E quanto mais profunda a raiz, mais firme será o florescer. A solidão, quando olhada com os olhos da alma, deixa de ser punição e passa a ser ferramenta. Uma ferramenta que Deus usa não para nos afastar da vida, mas para nos refinar, para nos tornar mais conscientes, mais inteiros, mais preparados. O silêncio que tanto tememos pode ser, na verdade, o espaço onde ele mais trabalha. José, antes de governar o Egito, passou pelo cárcere. Foi traído, esquecido, silenciado. Mas foi ali, no silêncio da prisão, que ele foi preparado. Foi ali que ele aprendeu a escutar, a interpretar, a discernir. O cárcere não foi o fim. Foi o ventre onde nasceu o líder. O homem que mais tarde salvaria uma nação inteira.
O silêncio, mais uma vez, não foi a ausência de Deus, foi a presença dele em forma de lapidação. Epicteto disse: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E talvez essa seja a grande chave da solitude. Ela nos ensina a sermos senhores de nós, a não depender do barulho para nos sentirmos vivos, a não depender da presença dos outros para nos sentirmos inteiros, a não depender de respostas externas para sabermos quem somos. A vida só muda quando você para de fugir de si e começa a dialogar com sua alma, quando você deixa de temer o silêncio e começa a habitá-lo. Quando você entende que a solitude não é a ausência de amor, mas o solo onde o amor verdadeiro começa a crescer, primeiro por si, depois pelo outro, depois pela vida. A solitude é chave para o discernimento, para a clareza, para a força emocional. É no silêncio que você aprende a escutar o que realmente importa. É na ausência de ruído que você começa a distinguir o que é essencial do que é ruído. E é nesse espaço, onde tudo parece vazio, que você encontra o que sempre esteve ali, você mesmo. Por isso, não tema o silêncio. Tema o que você está evitando ouvir nele, porque é justamente ali, no que você evita, que mora a sua liberdade, sua paz, sua verdade e talvez sua missão.